Então, agora nós vamos para as forças no movimento circular. Sempre que um objeto ele vai realizar uma trajetória curva, tá? Qualquer força que atua sobre ele, a sua força resultante, ela vai ter sempre a direção e os sentidos apontados para o centro da curva. E essa força resultante é o que nós chamamos de força centrípeta. Tá? Aqui nós coloquei para vocês exemplos de atletas, tá? Eles vão lançar ali, vai lançar um disco e vai lançar uma esfera que é chamado de martelo. Então eles fazem movimentos circulares e a partir do momento que isso sai do corpo deles, tá? Vejam que ele anda pela tangente, tá? Continua a ter a velocidade ali, mas enquanto faz o movimento circular, a força resultante ela é sempre apontada para o centro da trajetória. E o movimento curvilíneo, por exemplo, no movimento circular uniforme, que foi o que nós vimos, essa força centrípeta é a componente responsável por fazer a curva. Então, não tem como um objeto, um corpo, alguma coisa fazer uma curva sem ter um motivo. E o motivo pelo qual faz esse movimento circular é a força centrípeta, tá? Que ela muda a direção e o sentido do movimento. Ela não está presente em movimentos retilíneos. Então, quando falarmos em alguma coisa reta, não estamos nos referindo à força centrípeta. Ela está sempre normal, ou seja, perpendicular à velocidade, e a função é alterar justamente a direção do vetor velocidade. Aponta sempre para o centro da curvatura da trajetória, para dentro dessa trajetória. Então, nós sabemos que pela segunda lei de Newton, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. E, trazendo isso para o movimento circular, significa que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração. Nós já estudamos uma aceleração do movimento circular, o nome dessa aceleração é a aceleração centrípeta. Tá? Então, quando essa velocidade ela é constante e a aceleração tangencial é nula, nós temos dois tipos de acelerações, a aceleração centrípeta e a tangencial. Então, nós não vamos utilizar tangencial. E o sentido do vetor velocidade, vetor, ela vai variar. Tá para cima, para baixo, para o lado, tá? Então, o vetor varia. A velocidade, por ser um movimento circular uniforme, o seu módulo não varia. E essa aceleração centrípeta, ela tem que ser diferente de zero, já que a tangente vai ser zero. E lembrando que a nossa aceleração centrípeta, quando nós vimos o movimento circular, era a velocidade ao quadrado sobre o raio. Ainda podemos trabalhar em função da aceleração angular. Então, nós temos essa representação aqui em um movimento circular uniforme. A força resultante, que é a nossa força centrípeta, ela aponta sempre para o centro da trajetória. E observem que a aceleração centrípeta também aponta para o centro da trajetória. Nós vamos levar em consideração a massa do corpo e observem que a velocidade ela é sempre tangente à velocidade, ou seja, entre a força resultante e a velocidade forma 90 graus. Claro, como nós estamos falando em um movimento circular, tenho que levar sempre em consideração o raio dessa minha curva. Lembrando que, então, força resultante é a massa vezes a aceleração, trazendo isso para um movimento circular, a força centrípeta, que é a nossa força resultante, massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, por sua vez, é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Quando é só V, a velocidade normal, a velocidade linear. Substituindo a aceleração ali na força centrípeta, nós temos que a força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Essa é a equação que nós vamos usar quando se refere somente a uma força centrípeta, tá? Não estamos associando a uma outra força, que é o que eu vou fazer na sequência com vocês. Mas ainda podemos trabalhar em função da velocidade angular, que tem a associação velocidade linear e angular. Então, lembrando que a associação entre elas, que é a velocidade linear, é a angular vezes o raio, vamos substituir ali na equação. Então, força centrípeta, massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado sobre o raio,
Podemos simplificar ali o raio e podemos também trabalhar com a força centrípeta em função da velocidade angular, o que não é muito comum, tá? Nós vamos utilizar muito mais força centrípeta em função da velocidade linear. Não é impossível, temos sim. Aqui temos aplicações já dessa força centrípeta. Por exemplo, quando um carro ele realiza uma curva horizontal, atua sobre ele a força peso, a força normal e a força de atrito. Ao desenhar essas forças, vamos verificar que a força de atrito é a única que vai atuar na direção do centro, aponta para o centro da trajetória. Já que a força centrípeta aponta para o centro da trajetória, para essas situações nós temos que a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito, porque aqui nós vamos trabalhar muito com um equilíbrio de forças. Um avião realizando uma curva horizontal pode-se verificar a direção de duas forças sobre ele. Então, agora nós temos a força peso e uma força de sustentação ali do motor. É possível observar que nenhuma delas aponta para o centro, tá? Nós temos ali, se tivesse que fazer a decomposição, íamos ter que decompor essa força peso. Então, nós temos que projetar uma delas para o centro de acordo com a conveniência, que é justamente essa decomposição da força peso. Ao passar por uma depressão ou lombada, pode-se considerar que atuam as forças peso e a normal na direção vertical, ambas radial. Radial aqui no sentido do raio, tá? Nesse caso, deve calcular a resultante centrípeta sem esquecer que a mesma deve ter seu sentido sempre voltado para o centro da curvatura. E aqui o nosso carro ele pode estar em duas situações. Ele pode estar na parte superior dessa lombada, que é a situação C, e ele pode estar na parte inferior ali, que é a situação B. Então, aqui nós temos situações diferentes. Para a situação B, nós temos a força peso agindo sempre apontando para o centro da trajetória e a normal do carro é aquela força que a superfície faz contra o corpo, então ela vai apontar para cima. Observem que se eu for fechar uma curva, uma circunferência aqui, essa normal em B, ela apontaria para o centro da trajetória. Observem que ela está indo em direção ao pontinho ali do raio. Então, a força centrípeta, a nossa força resultante, está apontando para cima, assim como a nossa aceleração centrípeta. Então, aqui nós temos que a força centrípeta é igual à normal em B. Se eu for analisar a situação C, na posição C, nós temos de novo que o peso aponta para baixo e a normal é aquela que a superfície faz contra o corpo. As forças são iguais, só que agora mudou essa circunferência. Quem está apontando para o centro da trajetória é o peso. Então, aqui a nossa força resultante é o peso, ou melhor, nossa força centrípeta é o peso. Lembrando também que a aceleração, ela sempre aponta para o centro da trajetória, assim como a força centrípeta. Aplicações um pouco mais profundas nessa situação. Nós temos, em circos principalmente, a situação do globo da morte. Então, os motoqueiros ali, eles começam a fazendo algumas voltas até atingir a posição máxima desse globo da morte. Tá? A determinação dessa força centrípeta, ela depende dessa posição onde vai estar esse piloto, tá? Somando ali massa da moto com o piloto, vai ser um sistema. Caso esteja no topo, é uma situação. Se está embaixo, é outra situação. Aos lados, também é outra situação, porque percebam que vai mudar a grandeza vetorial. Analisando cada um dos casos aqui. Quando a moto está na iminência de cair, a força normal sobre ela é nula. Já retomo sobre essa posição ali, porque ele não está praticamente tocando o globo ali. Vou analisar as outras duas situações e depois eu volto para essa. Como a força de centrípeta ela vai depender da posição, no fundo do globo, no topo e também a velocidade acima da mínima para atravessá-lo. Então, no fundo do globo, nós temos ali, observem a motinho ali embaixo,
O peso aponta para baixo e para o centro dessa minha trajetória ali nós temos a normal, que ele está em contato com a superfície, aponta para cima, e a força centrípeta sempre vai apontar para o centro da trajetória. Então, igualando essas forças, nós temos que normal mais força centrípeta vai ser igual ao peso. Eu vou isolar elas em função da força centrípeta. Então, força centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. No topo ali, nós temos, tá? No topo, sem considerar, considerando que ele ainda está tocando, tá? Temos o toque ainda dessa moto no globo, tá? Que não está desenhado aqui. Então, nós teríamos a força peso, que aponta para o centro, a normal também vai apontar para o centro, e a força centrípeta também aponta para o centro. Então, nós temos todas essas forças, a soma delas vai dar zero. Então, eu posso dizer também que força centrípeta é a soma do peso mais a normal. E quando está exatamente no topo, observem que a moto ela não vai nem tocar o globo, porque é a velocidade máxima ali, a velocidade mínima para não cair. Então, a força centrípeta é exatamente... Como assim não vai cair? Então, ela está sujeita a cair quando ela estiver no ponto mais alto. Mas, para não acontecer isso, temos que ter uma velocidade mínima. Claro que uma moto pode ter uma velocidade máxima ali dentro desse globo, mas a velocidade mínima para ela não cair, para esse motoqueiro ele poder fazer a volta sem que a moto chegue a uma determinada altura e caia. Então, a gente consegue descobrir isso com esse princípio, que a força centrípeta é exatamente igual ao peso. Lembrando, força centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória, extremamente importante isso. Então, nós temos que só a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre raio, e a força peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos substituir o que representa cada uma das equações ali. Então, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Posso simplificar as massas, significa o seguinte, que para atingir essa velocidade, independe do motoqueiro ter 50 kg, 80 kg, 120 kg, 200 kg, claro que a massa vai interferir no momento de inércia, tá? Para começar o movimento ou depois para parar, mas para atingir a velocidade mínima, para poder fazer essa volta, não interfere. Isolando aqui a nossa velocidade, então, velocidade ao quadrado, gravidade vezes o raio, vou tirar o expoente ali, fazendo a raiz, ok? Lembrando que isso é a velocidade mínima, posso ter valores maiores do que isso. Exemplos da força centrípeta. Eu tenho um carro que tem 1000 kg, que está a uma velocidade de 30 metros por segundo, que numa curva com um raio de 300 metros. Em uma superfície horizontal. Eu quero saber quanto vale o coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Então, aqui, em uma superfície horizontal, a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito, porque é ela que aponta para o centro da trajetória. Força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força de atrito é o coeficiente vezes a força normal. Então, igualando o que significa cada uma das equações, temos que massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, igual ao coeficiente vezes a normal. Aqui, como está na superfície horizontal, a normal é a massa vezes a aceleração da gravidade. Resolvendo aqui o problema matemático, então, temos 1000 vezes 3 igual ao coeficiente vezes 10.000, significa que nós vamos ter 3.000 dividido por 10.000, 0,3 é o valor do coeficiente, lembrando que coeficientes são adimensionais. Um carrinho que tem 50 gramas, ele é preso por uma corda de 0,05 de comprimento. Então, essa corda vai ter esse comprimento. Se eu começo a girar ela, que é o que vai acontecer, esse é exatamente o raio da minha circunferência. A velocidade do carrinho é 0,1 metros por segundo. Eu quero saber quanto que vale a força de tração. Então, eu tenho um brinquedo preso por uma corda e começa a girar. O que nós temos ali? A força centrípeta apontando para o centro da trajetória
e quem mantém essa trajetória é uma corda, ou seja, se eu estou falando em corda, eu estou falando de força de tração. Então, a força centrípeta é essa força de tração. Força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio, e a tração depende da situação. Então, posso dizer que massa velocidade ao quadrado sobre o raio é a tração. Substituindo as informações que foi nos passadas no problema, temos aqui que a tração vai ser 0,05 vezes 0,2, portanto, a tração vale 0,1 newton, que é também o valor da força centrípeta. Podemos ainda trabalhar em função de notação científica, né? Então, volto duas casas, como o número ali ele é menor que 1, o expoente é negativo. Voltei duas casas, passei do 0 para o 0,0 e 0 passou para 0, 0 e foi para o 1. Então, voltei duas casas, 10 na menos 2.